Olá! Boa noite, sejam todas bem-vindas a essa quarta live da nossa semana de lives, em que cada dia eu estou trazendo um tema para a gente olhar, trabalhar, tomar consciência. Semana passada, segunda, nós começamos olhando para a procrastinação. Boa noite, Magda. Boa noite, Lu. Vanessa, Fátima. Eu atrasei um pouquinho para começar. Eu estava em um atendimento e ela atrasou um pouquinho, então acabou que eu atrasei aqui também para começar. Mas vamos lá, minhas queridas. Como vocês estão? Como que está sendo até agora? Quem que está, né, desde o primeiro dia? Quais foram as fichas que foram caindo? A consciência, né, que vocês foram tendo ao longo dessa semana? O que está ficando aí para vocês, né, desde que nós começamos? Coloca aqui para mim nos comentários como que está sendo, como que vocês estão se sentindo. De tudo aquilo que a gente já trouxe, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês querem perguntar ou compartilhar? Quando eu resolvi, né, fazer essa semana de lives, eu ancorei e trouxe os atendimentos que eu fui fazendo ao longo do ano passado e, ao mesmo tempo, trazendo também muito da minha história, né? Eu demorei muito tempo para entender, para sentir, sabe? Para tomar posse, para mudar a minha postura em relação ao merecimento. Eu sofri muito por isso. Mas nem sempre é um sofrimento explícito. Nem sempre a gente consegue saber que é um sofrimento, porque aquilo já é tão corriqueiro. Viver às vezes com não merecimento é tão comum. Viver com uma mulher que não merece é tão fácil. Fácil no sentido de a gente vai vivendo dia a dia sem colocar atenção e foco na nossa própria vida, que fica automático. Quando a gente olha para a vida, a gente está ali vivendo 10 anos, 12 anos, na mesma postura, achando que não merece, aceitando pouco da vida, carregando pesos que não são seus, presa no passado, naquela postura, né, naquele lugar de estar sempre recebendo, aquela dificuldade de crescer, de assumir a vida. Então, quando a gente começa, então esse foi o caminho que eu fiz, né? Então, quando eu comecei esse caminho, né, que é o caminho sistêmico, que é o caminho que eu trago aqui para vocês, que é o caminho que de fato faz sentido para mim, que é o caminho que de fato me fez olhar para minha própria história com um olhar de cura, o que eu gosto de dizer, eu não pude ficar, né, com isso só para mim. E é interessante porque as mulheres que eu atendo têm histórias muito parecidas com aquelas que eu trago, né? Então, hoje eu começo essa live acolhendo vocês, né, e dizendo que muitas das questões que vocês trazem, os sentimentos, muitos eu já vivi, muitos eu já passei por eles. E não que eu tenha vivido exatamente o que vocês viveram, mas o sentimento, sabe, de culpa, de ver a vida parada, de querer fazer algo e não conseguir, de se ver presa em uma relação que não era uma relação saudável e não saber como sair. Aceitar qualquer coisa da vida. Eu me lembrei agora, eu fiz terapia muitos anos com uma psicóloga muito querida, inclusive, Joyce, o nome dela,
E ela falava comigo assim, uma vez eu já tinha carteira de motorista, mas eu não dirigia. E o trabalho era longe, eu trabalhava numa escola muito longe de onde eu fazia a terapia, e para eu chegar em casa era mais longe ainda. E eu fazia esse trajeto todo de ônibus. Então, tinha dias que quando eu ia nela, eu saía da escola, pegava 2 ônibus, chegava lá no bairro dela, fazia terapia, depois andava meia hora, pegava um ônibus e ia para casa. Então eu pegava 7 ônibus por dia. Eu lembro que aquele cartãozinho de passagem ele nem dava. Eu tinha que inteirar com o meu dinheiro, porque só podia passar 6 vezes. E eu lembro que um dia eu cheguei, gente, eu não esqueço esse dia, que eu falei pra ela assim, nossa, mas tá muito calor. Era verão. Eu falei, nossa, Joyce, tá calor demais, tá muito quente aqui. E cheguei suada, né? E falei pra ela. Ela falou assim, não, mas é melhor vir de ônibus, pegar 6 ônibus, 4 ônibus, 2 pra vir, 2 pra voltar. É mais fácil, né? Não, pegar esse tanto de ônibus do que pegar o carro, vencer o medo, pegar o carro na garagem e vir dirigindo. Gente, ela falou isso num momento assim, tão... eu estava saindo, chegando na terapia. E eu me lembro muito daquilo. Porque às vezes a oportunidade, ela está diante de nós. O caminho diferente, o caminho novo que a gente precisa está estampado ali. A oportunidade está clara, vívida, transparente, mais clara impossível. E a gente não enxerga. Porque infelizmente a gente ganha muito ficando no menos. Hoje me senti cansada, triste, mas ao mesmo tempo com a esperança de ocupar o meu lugar, de ser a protagonista da minha vida. Fátima, nós estamos em sintonia então, querida. Hoje meu dia foi muito parecido. Eu também hoje passei o dia cansada, mais desanimada. E os sentimentos, né, eles não podem definir quem que eu sou. Além de estar cansada, de estar triste, eu tenho um lugar. E quando eu sei disso, o cansaço e a tristeza é só um pensamento, é um sentimento e um estado que chegou e passou. Amanhã vai ser melhor. E esse ponto que você trouxe aí é uma das 2 chaves do merecimento que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, às vezes, a gente olhar para a vida com esses olhos, estar diante da vida com essa postura de todo dia é a mesma coisa. Todo dia eu ajo do mesmo jeito. Eu já me acostumei com menos. Já me acostumei com andar de ônibus, ser maltratada no casamento, ninguém me entender, levar os pesos da minha família, dos meus irmãos. Eu já acostumei que aquilo... Sabe quando a gente vive um estado de apatia? Nada mais me assusta, mas também nada mais me alegra. Já se viram sentindo isso? Já se viram ocupando esse lugar de nada fazer muita diferença? E aí a gente fez, né, uma retomada, fazendo uma retomada desde o início. Olhamos para a procrastinação, olhamos para a culpa. Ontem a gente desmistificou, né, o que é merecimento, que não é sentimento, não é sentir que eu mereço, é de fato uma postura interna, é algo que eu acredito, é algo que é como eu estou, é quando eu ocupo o meu lugar. E hoje a gente olha para isso. E qual é a primeira chave para a gente tomar esse merecimento na prática?
para a gente tomar esse merecimento nas mãos, para a gente de fato assumir essa mulher que eu sou. Para mesmo cansada, mesmo triste, eu entender que isso é um sentimento que vai passar, mas há algo que é anterior a isso, que vem de uma postura, da forma como eu me coloco diante da vida. Qual é a primeira chave, então, que vocês acreditam, que vocês acham, que abre as portas do merecimento e nos faz ocupar esse lugar de fato, gerando mudança, gerando movimento? Coloca aqui para mim nos comentários o que vocês acham. Que chave é essa? Quem arrisca? Enquanto vocês vão colocando aqui nos comentários, aproveita e envia essa live para outras pessoas, para outras mulheres, para que mais pessoas, né, possam entender, não só entender com a mente, mas entender, sentir na alma. Val, minha querida, boa noite. Saudade de você. Rita, coisa boa te ver por aqui, seja bem-vinda. Antes de pra gente se permitir, chutei aqui. Pra gente se permitir, Vanessa, a gente precisa ter um movimento anterior. Não ser orgulhosa, aceitar a mãe como ela é, perdão. A primeira chave é a gente assumir o protagonismo da vida. A gente vive uma sociedade, né, em uma geração agora, em uma época em que se fala muito de assumir o protagonismo. Ficou até banalizado, né? Porque parece que assumir o protagonismo é só fazer o que quer, o que eu penso, sem olhar para ninguém. Na verdade, olhando para esse protagonismo dentro dessa visão sistêmica, assumir o protagonismo é eu tomar posse da mulher que eu já sou e do lugar que eu ocupo. O que a mulher que não é protagonista, ou seja, que ainda não está no seu lugar de força, para onde ela olha? Ela olha para a dor do outro. Ela está presa na expectativa que fizeram dela. Ela olha para a necessidade de ser aprovada. Ela olha para as dores da mãe. Ela fica presa naquilo que ela sonhou uma vida inteira. Então, uma mulher, por exemplo, que vive uma situação delicada no casamento, uma situação em que ela não é uma situação que agrega, é uma situação de sofrimento, é uma situação em que ela está sempre se sentindo rebaixada, e ela já entendeu, ela já olha para essa relação e ela já sabe que ali naquela relação alguma coisa precisa ser mudada, mas às vezes ela não encara. Por que ela não encara? Porque ela ainda não entendeu qual é o lugar dela. Ela não olhou para quem ela é ainda naquela relação. Então, e se ela decepcionar os votos que ela fez na igreja? E se ela decepcionar o padre? Se ela decepcionar a mãe? Enquanto isso, eu vou ficando cada vez menor, cada vez pequenininha. Eu vou ficando pequenininha porque eu sinto que se eu crescer, eu vou ocupar um lugar tão grande que o outro pode não olhar para mim mais e pode não me querer mais. Sabe por quê, gente? Ser grande também assusta. Porque o ser grande, o assumir as minhas vontades, assumir o que eu quero, assumir quem eu sou, o preço que eu pago para isso, ele é alto. Eu pago um preço alto de ser quem eu sou. Tá fazendo sentido?
Vocês estão caladinhas hoje, mulheres? O que está acontecendo com vocês? Vocês são mais faladeiras. Eu gosto de vocês faladeira. Colocando os comentários, colocando as percepções de vocês, comentando. Fiquem à vontade, tá? Para perguntar, para questionar, para falar se está fazendo sentido, se não está, para fazer alguma pergunta, para trazer alguma contribuição. Vocês estão caladinhos porque vocês estão absorvendo ou porque vocês estão dispersas aí? Ou é porque está... às vezes eu faço muito isso, né? Coloco a live e quando eu quero assistir alguma live, e aí vou lavando vasilha, vou cuidando do Rafa, eu tô ali prestando atenção, mas eu não consigo participar muito, mas estou ali, com o coração ali. E às vezes esse horário, né? A gente faz muito isso. Enquanto assiste a live, tá ali arrumando cozinha. Tá processando, né, Márcia? É isso. Enquanto você processa, vai... como é que fala, gente? Oh, meu Deus. Enviando essa live para outras mulheres. Então, minhas queridas, quando a gente assume o protagonismo, a gente paga um preço alto. Muito alto. E o que é assumir o protagonismo na prática, sem ficar parecendo que a gente tá só seguindo uma manada, sabe? Ah, agora eu sou protagonista, agora eu faço o que eu quero, vou andar sem sutiã, queimar o sutiã na praça. Não, é a gente perder o medo de ser quem a gente é. Independente do que o outro pense. Claro, né? É difícil a gente olhar para a vida dessa forma, mas é um caminho. O que eu penso importa. O que eu sinto importa. A forma como eu estou hoje, ela diz muito sobre mim. E eu estou disposta, às vezes eu não estou disposta a pagar o preço porque eu ainda não encontrei essa mulher dentro de mim. E esse caminho, gente, ele é diário. O meu marido, ele tem uma característica que eu aprendo muito com ele. Meu marido, ele tem aquilo que ele gosta, que é o futebol, que é esporte, ele não abre mão. Uma vez a semana, ele sai pra jogar, uma vez a semana, para jogar bola não, né? Para jogar bola é mais. Mas uma vez por mês, ele sai com os amigos dele, ele joga futebol, uma vez a semana tem um sagrado futebol, tem um futebol. E é estabelecido isso, sabe? E ele deixa muito claro. Nara, é o que me faz feliz, é o que me faz bem, é minha terapia, é o que me faz relaxar. E ele paga o preço, porque nem sempre ele vai falar que vai e eu vou estar linda e maravilhosa. Ai, meu amorzinho, tá bom, pode ir. Não, tem vezes que eu fico brava. E interessante isso, né? Por que às vezes eu fico brava? Porque esbarra em uma dor minha. Porque eu olho para ele e eu vejo ele livre. E muitas vezes é um desafio para mim assumir esse lugar. Então semana que vem eu também vou. Hoje eu não vou fazer o jantar e vou sair com minhas amigas. Não, hoje eu estou muito cansada, hoje eu não consegui arrumar casa. São coisas pequenas. E que, por que muitas vezes eu não faço? Por que muitas vezes eu não assumo? Porque eu tenho medo. Medo de perder um lugar na vida do outro. E quando a gente assume esse protagonismo na prática, a gente vai perdendo este medo. Porque eu reconheço que quando eu estou exatamente no meu lugar, é que eu agrego. E eu tenho aprendido muito isso, desde que a gente começou a namorar. Ele tem essa característica muito forte, eu aprendi muito isso com ele. Hoje eu já consigo fazer coisas que antes eu nem imaginava. Quando eu abri mão, por exemplo, do trabalho, que eu saí da escola
né, e comecei o trabalho com as terapias, foi um desses momentos em que faz sentido para mim, eu preciso sair, eu não posso mais continuar, né, em um lugar que não, já vivi tudo que eu tinha que viver ali, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso. E foi quando eu fiz e ele, né, me apoiou. Só que muitas vezes, gente, isso vem com medo mesmo. Medo de perder um lugar, medo de não dar certo, medo de não ser aceita. Mas é só com a tocha nas mãos, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco que tocha é essa, que é o poder de ver, o poder de assumir, de colocar essa tocha, essa grande luz diante de mim, para que ela ilumine lá dentro de quem eu sou de verdade, dos meus desejos, daquilo que eu sonho, daquilo que vai me beneficiar, que vai deixar minha vida mais leve. E se eu não olho para dentro, se eu não olho para mim, para quem eu sou, para aquilo que eu gosto, para aquilo que me faz feliz, para aquilo que não me deixa feliz, aquilo que me alimenta minha alma, aquilo que me faz se sentir melhor. Como que eu vou ter força para não procrastinar? E sentir que eu assumo, né, o protagonismo também quando eu ocupo o meu lugar e sei desse merecimento, que foi o que nós falamos ontem. Lembra que ontem nós falamos sobre a culpa, que ao mesmo tempo que o merecimento é um direito e um dever? É um direito enquanto eu estou viva, ocupo um lugar e estou aqui, e é um direito. Mas ao mesmo tempo é um dever, porque eu só tenho essa vida. E se eu não levá-la adiante? Levá-la adiante com firmeza, com sentido. Como que eu vou passar por ela? O que eu vou deixar? Então, na minha percepção, naquilo que eu acredito, eu assumo o protagonismo quando eu olho para dentro. Quando eu consigo me enxergar. E aí eu vou aos poucos vendo as minhas sombras, as minhas luzes, né? Aquilo que é luz dentro de mim. Mas se eu não coloco a tocha para ver aqui dentro, deixa eu ler as perguntas de vocês. Eu nunca cheguei nessa parte da vida de assumir o protagonismo. É tudo muito fácil nos vídeos da internet, mas na realidade é outra coisa. Tami, por que é difícil assumir o protagonismo da vida? Porque eu preciso abrir mão daquela postura de esperar sempre que o outro me veja, que o outro faça por mim. E muitas vezes isso vem de um medo. Às vezes parece fácil, mas é porque você vê com os olhos porque para você é muito difícil. Mas para a pessoa que está ali falando sobre esse assumir protagonismo, vamos trazer para cá, né? Quando eu falo isso para vocês, não é um caminho da Chapeuzinho Vermelho que eu vou levar docinhos para casa da vovó. Não, a gente tem que abrir mão de muita coisa. Abrir mão do julgamento do outro, abrir mão daquilo que o outro quer para mim, abrir mão do medo, ir com medo de que a decisão que eu tenho que tomar é a certa. Por isso que é difícil assumir o protagonismo.
Porque a gente só assume protagonismo adulta. E não é fácil ser adulta. Ser adulta não é sinônimo de vida fácil. Muito pelo contrário. A Fátima disse, né, ali em cima, e eu compartilhei do mesmo sentimento. Hoje, para mim, foi um dia em que eu também estava cansada. Foi um dia que eu estava mais introspectiva. Mas isso não deixa de me... não quer dizer que eu não seja protagonista da minha vida. Não é fácil, não vem de um lugar de facilidade. Vem de uma tomada de consciência de quem eu sou. E que para isso eu vou precisar abrir mão de muita coisa. E muitas vezes, gente, vai ser muito difícil. Ser protagonista da vida não é gostoso, não. É necessário. Me traz muitos benefícios, mas também traz muitas perdas. E uma das grandes perdas é esperar que o outro faça por mim, que o outro veja meu cansaço, que o outro me ajude, que o outro me ofereça ajuda, que o outro venha me perguntar o que está acontecendo e ofereça a mão. Às vezes não vai ter. Não vai ter. E aí, o que eu faço? Consegui te responder, minha querida? Eu tenho uma indignação constante, sempre me questiono. A questão é que eu nunca consegui saber o que fazer para mudar e transformar. Qual que é essa indignação? Não consegui entender exatamente o que você quis dizer. Eu assumir o protagonismo da minha vida não é fácil, mas é libertador. Gente, não é fácil. Sabe o que é fácil? Sabe onde que é fácil ficar? Na criança. Tem uma postura que eu gosto muito, e eu falo muito dela, você já deve ter me ouvido falar, que é do observador distanciado. O que é o observador distanciado? É aquela pessoa que ela vê a vida acontecer, ela sabe que ela tem que estudar, que ela precisa focar nos estudos, ela vê a vida dos outros acontecendo, ela sabe, ela tem clareza, ela tá vendo a vida, ela sabe que ela tem onde que ela tem que melhorar, ela sabe que ela tem que ser mais firme no casamento, ela sabe que ela tem que mudar a postura com os irmãos, ela sabe que ela precisa dividir as questões com o marido dela, ela sabe, ela tem clareza, ela sabe, mas ela não entra na vida. E o que é entrar na vida? Ela não suja as mãos. A protagonista suja as mãos. E o que é sujar as mãos? É assumir a culpa de que eu tomei a minha decisão e agora eu vou arcar com ela. O observador distanciado, ele não suja as mãos. Ele fica com as mãos sempre levantadas. Por quê? Porque ele não quer entrar, ele não quer arriscar, ele não quer errar, ele não quer perder, ele não quer ficar triste, ele não quer ficar cansado, ele não quer que as pessoas pensem mal dele, ele quer ser bonzinho, ele quer salvar todo mundo. Enquanto isso, a vida dele passa enquanto ele está de braços cruzados olhando todo mundo. É como se fosse um campo de futebol. Os jogadores estão todos jogando, os 12, né, do time. E tem os reservas. O observador distanciado é como se fossem esses reservas. Ele olha a vida. Ele vê o jogo acontecer. Ele bate palma para todo mundo. Ele fica lá torcendo para a mãe, torce para o pai, torce para o irmão, vai lá, cuida de um, cuida de outro, assume o lugar de, né, quer resolver o problema de todo mundo. Ele tá ali, ele é pau para toda obra. Ou então ele ainda tá naquele lugar, né? Ah, eu não posso entrar no campo porque eu tô sem camisa do time. Ah, não, eu tô sem chuteira. Ah, não, meu meião tá sujo. Ele tá sempre dando uma desculpa. E o que são, e quais são essas desculpas? A procrastinação.
O observador distanciado, ele não toma as rédeas da mão, ele não entra no campo para jogar. Porque é mais fácil ficar do lado de fora. Porque do lado de fora tudo é lindo. Vamos trazer isso para a vida. O quanto nós estamos, né? Eu falo nós porque eu também me incluo nessa. O quanto nós estamos entrando em campo. E o que é o entrar em campo? Eu vou jogar porque essa vida é minha. Eu preciso ter essa conversa séria com meu marido para a gente resolver algumas coisas que estão desajustadas, desalinhadas, porque eu só tenho esse casamento, ou então que eu vá buscar uma outra relação. Ou que eu me posiciono para ser respeitada. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente espera que o outro tome uma decisão por nós ou para a relação, só que a gente não decidiu ainda. A gente não colocou a cara a tapa. A gente fica esperando. E sabe como que a gente faz isso? Espera sendo bonzinho. Espera aceitando tudo. Espera passando por cima. Espera não decidindo, não tendo postura. Reclamando. O outro não vai perceber. O outro não vai fazer por você. Não vai. Querem fazer alguma pergunta? Querem trazer alguma coisa? Tá fazendo sentido? Estão pensando aí? Estão conseguindo observar como vocês estão? Na nossa mentoria, Mulheres Merecedoras, esse vai ser o foco do nosso trabalho. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre abrir, né, as inscrições e falar mais sobre a mentoria. Vou começar a falar a partir de amanhã. Então, se você sente que precisa aprofundar esse merecimento, se você sente que ainda precisa de permissões, que ainda está lá como observador distanciado, sente que 2024 é o ano do seu merecimento, amanhã eu abro as portas da mentoria para receber vocês. Então, eu não consigo nada, absolutamente nada na minha vida sem postura de merecedora. Eu não tomo nenhuma decisão, eu não coloco o pé no campo. Se eu não peguei a tocha, eu vou falar sobre ela agora, e trago para minha vida. E é isso que nós vamos fazer na mentoria. Fiquem atentas. Amanhã, lá no grupo, né, eu vou avisar primeiro lá as mulheres, porque elas têm um desconto especial. E vamos trabalhar isso juntas. Sabe por quê, gente? Enquanto eu estou aqui fora, observando a minha vida, o relógio está correndo. E quando esse relógio corre, eu estou mais fortalecida, mais no meu lugar, tenho mais alegria, mais leveza, ou é o contrário? Eu meto a mão, mas no campo relacionamento eu me coloco em uma posição de medo de ficar sozinha. E às vezes sinto que não me amo o suficiente. E isso é sério. Porque se eu for quem eu sou, se eu falar o que eu penso, se eu falar o que eu quero, eu posso não agradar. E se eu não agradar? Provavelmente isso não começou nos relacionamentos. O que eu vivo na vida adulta é só um reflexo do que eu vivi lá atrás. As relações que eu construo no presente, elas são apenas consequências de como eu vivi lá na minha família de origem. Por isso que quando eu chego no casamento, eu levo, e muitas vezes eu não consigo agir diferente, né, do que aquilo que eu vivi na infância, mesmo sendo adulta. Esse sentimento, gente, de não ser boa o suficiente
tira da gente a possibilidade de ser quem a gente é. E provavelmente começou lá atrás, não começou agora. Por isso que não é tão raso assim sair da procrastinação e ir para o merecimento. Eu tenho que ir nesses pontos. Então vamos lá. Dito isso, vamos para a segunda chave. A primeira é assumir o protagonismo. Deixa eu falar da tocha. Vocês conhecem o livro Mulheres que Correm com os Lobos? Quem conhece? Coloca aqui para mim nos comentários. Eu participo de uma roda de mulheres com a Marília Lopes e lá nós trabalhamos o livro Mulheres que Correm com Lobos. E quando eu conheci esse livro, foi um divisor de águas assim, né, na minha Magda, vale a pena ler, viu? Vale muito a pena. Sônia, conhece? Já leu? Mulheres que ainda não leu, Mulheres que Correm com Lobos, que é o nome do livro. Vale muito a pena. É uma iniciação no feminino. São contos, né? A autora, ela vai trazendo contos e cada conto ela vai trabalhando um ponto do nosso feminino. Val, é maravilhoso. É necessário, gente, é necessário. Não é nada romântico, nada romantizado, nada delicado no sentido de raso. Não, delicado não, usei a expressão errada. Raso, ele não é raso. É um livro muito denso, profundo e, assim, decisivo. Toda mulher deveria ler. Eu acho que deveria. Eu gosto muito de falar assim, que é a Bíblia da mulher. A gente precisa ler. E um dos contos é da Vasalisa, que é uma menina. Ela perde a mãe e a mãe dá para ela uma bonequinha e ela vive com a bonequinha no bolso. E aí, quando ela cresce, a mãe dela morre, aí o pai dela arruma uma madrasta e essa madrasta tem algumas filhas e ela é tratada como uma escrava, uma serviçal. E aí as irmãs e a madrasta, as filhas, né, da madrasta, as irmãs de criação dela, bolam um plano dela ir lá na casa de Baba Yaga, que é como se fosse uma bruxa. O livro chama Mulheres que Correm com Lobos. E aí a intenção é delas perderem o caminho, dela ser morta, porque era um caminho muito, muito perigoso. E ela vai sendo guiada pela bonequinha, que é essa bonequinha dada pela mãe. E quando ela chega e encontra com Baba Yaga, acontece toda uma transformação. E aí Baba Yaga, depois que essa menina faz essa iniciação, ou seja, sai da menina e vai para adulta, porque é isso que Baba Yaga proporciona para ela, né? Ajuda ela nesse processo. Baba Yaga dá para ela a tocha. Essa tocha é uma caveira incandescente. E ela vai, e essa tocha, essa cadeira incandescente, ela tem esse poder, que é o poder de ver. E então ela sai do lugar da menina e assume o poder de ver. Enquanto ela era guiada pela bonequinha, que era a intuição, o que a mamãe dela dizia, que, né, remetia todo aquele processo maternal, aquela guiança a partir da mãe, agora não. Agora ela tem a caveira incandescente nas mãos. E então ela vai. E ela atravessa toda a floresta com a caveira. E essa caveira ilumina. Tem o poder de iluminar não só o externo, mas principalmente o interno. Então, depois que a gente vê, depois que a gente pega nas mãos o poder do nosso feminino, do protagonismo, de saber quem eu sou, do que eu quero, do meu lugar, que eu já sou boa o suficiente, que do jeito que eu já sou o suficiente. Quando eu saio dessa expectativa ou desse lugar de menos, né, de não me olhar como suficiente, essa tocha me guia, essa caveira me guia e ela me faz olhar para dentro. Depois que eu olho, gente, isso mudou a minha vida de um jeito.
Foi uma chave que virou. Depois que eu vejo, não tem como eu desver. Nunca mais eu desvejo o que eu vejo. Sobre mim, sobre o outro. Então, quando eu vejo, eu me autorresponsabilizo para tomar uma decisão. Me coloca diante da vida adulta, porque só os adultos decidem, as crianças reclamam. E aí ela segue. Quando ela chega na casa, a caveira, né, incandescente, ela incendeia toda a casa e mata a madrasta e mata as irmãs. E essa é a ideia, né? Que a madrasta, as irmãs tinham todo um sentido figurado ali dos medos, daquele que colocava o poder dela em xeque, enfim, vale muito a pena. E eu gosto muito de trazer isso, esse exemplo, que não é só um exemplo, né? É algo que é interno, é algo que é verdadeiro quando eu falo sobre merecimento. Porque só com o poder de ver nas mãos é que a gente se enxerga. Se eu ainda não peguei a caveira incandescente, provavelmente na mentoria eu vou fazer um encontro só com esse capítulo do livro. A gente vai ler esse capítulo. Porque a gente precisa, mulheres, nós precisamos trocar a bonequinha pela caveira incandescente. Que é o poder de ver quem a gente é, quem a gente quer para nossa vida, quem a gente não quer. Que nos dá firmeza para decidir. Então, fiquem atentas que amanhã eu abro as inscrições para a nossa mentoria. Mas então, vamos lá. Falamos da primeira chave, que é o protagonismo. Agora vamos para a segunda. Qual que é a segunda? Qual que vocês acham que é a segunda? Coloca aqui nos comentários para eu ver o que vocês estão pensando sobre isso. A primeira chave do merecimento que me coloca cara a cara com ele e abre, né, as portas para essa postura é o protagonismo. E a segunda? O que vocês pensam sobre isso? A segunda, mulheres, é deixar o passado no passado. Deixar o passado no passado. Às vezes eu tenho 40 anos, 50 anos, 30 anos e eu ainda estou presa na minha mãe que tentou me tirar. Eu ainda estou presa lá no meu pai que me batia, na minha mãe que foi traída. E isso não é menosprezar a minha dor, não é isso. É colocar a nossa história no lugar certo. Hoje eu falava isso com uma pessoa. Todo destino difícil, gente, tem grandeza. Imagina, traz agora na sua memória uma dificuldade que você teve, um problema que você passou. Qual que é o caminho geral, tá? Depois você pode me procurar. Eu tenho, além da mentoria, gente, eu tenho acompanhamento sistêmico em que a gente olha individualmente para essas questões. Então, é um acompanhamento completo, com 5 sessões, em que a gente vai... É como se a gente fosse abrindo os canais que foram interrompidos ao longo da vida, impedindo a vida de fluir. Então, a gente faz todo um caminho de voltar na infância, relação com os pais, os antepassados, trabalho, dinheiro, relacionamentos. É como se a gente fosse virando chaves, abrindo portas. Então, quando eu faço esse caminho, eu, de fato, eu consigo deixar o passado no passado. Então, te respondendo, como que eu faço isso?
deixando no passado o que é no passado, voltando para o seu lugar. Porque o que acontece? Quando eu levo para os meus relacionamentos uma dor que não é minha, como que eu estou agindo? Como se eu fosse no lugar, assumindo um lugar, por exemplo, de dor da minha mãe. Ou assumindo um lugar que não é o meu. Nesse caso, de exclusão da história, de tomada de partido. Então eu tomo partido da minha mãe e fico contra meu pai. Ou então julgo meu pai, ou então julgo minha mãe por isso. Então tem tantos pontos inconscientes aí que eu não poderia te dizer exatamente como que você faz. Mas como você diz, né, que isso reflete nos relacionamentos e reflete mesmo, qual que é o caminho? Deixar no passado o que é do passado. É só assim que a gente consegue olhar para frente. Se eu fico presa nos acontecimentos da relação dos meus pais, eu vou continuar levando. Eu vou continuar perpetuando um trauma. Hoje eu coloquei nos stories um reel da Ivete Sangalo falando, né? Ela foi naquele podcast da Giovanna Eubank, daquela outra menina. Esqueci o nome dela. Fernanda Vasconcelos. Eu esqueci o nome dela. Fernanda Paes Leme. E aí, ela falando sobre o segredo para criar filhos. E a Ivete Sangalo dizendo, né, que a melhor herança, a melhor forma da gente educar os nossos filhos é se curando dos nossos traumas. Porque os nossos filhos não merecem levar traumas que não são nossos adiante. E aí eu só consigo curar um trauma deixando o fato que me aconteceu no passado e dando um lugar para isso. Por que é difícil se curar? Porque eu trago para a vida adulta o registro que eu fiz. E aí eu preciso mudar esse registro, trocar. É interessante porque quando eu atendo mulheres, né, e a minha especialidade é essa, são questões sistêmicas familiares que atrapalham, que impactam a vida hoje. Então, 90% das mulheres que eu atendo trazem essas questões. E é tão interessante quando elas trazem assim, a minha mãe, o meu pai traía a minha mãe. E aí, mas a minha mãe, o casamento deles é péssimo. Não, o casamento deles é horrível. A minha mãe, a vida inteira, ela sofreu, ela chorou comigo, ela falava mal dele. E aí eu pergunto assim, eles estão juntos há quantos anos? Eles estão daquele jeito, né? Trancos e barrancos, mas estão juntos há 30 anos. Tá vendo que tem algo errado aí? Não é algo errado com eles, não. É algo errado com a sua percepção e do lugar que se ocupa nessa relação. Será que você não entrou em um campo que não era seu? Porque antes deles serem pai e mãe, eles são um casal. E o casal tem códigos, gente, secretos, tem maneiras de se relacionar que só os dois entendem. O filho não entende, não sabe. Só que ele entra, muitas vezes, porque ele é colocado lá dentro, né? Então ele tem que sair de lá, para ele pegar a vida dele nas mãos. Se ele passa uma vida inteira olhando para o casamento do pai e da mãe, achando que ele que tem que salvar, ele que tem que... Ou melhor, né? Ele acha que a vida, a relação a dois só tem um jeito de ser, que é igual o que eu via da minha mãe e do meu pai. Se eu não deixo o casamento dos meus pais com eles, eu vou perpetuando aquilo que eu vivi no meu. Por quê? Porque eu tô levando para mim, eu tô assumindo para mim aquilo como uma verdade. Tem mulheres, tem algumas mulheres que, uma em especial que me tocou muito, ela dizia assim, Nara, eu carrego comigo uma tristeza que eu não sei de onde vem. E quando a gente olhou para trás, né, a gente foi conversando, e aí eu perguntei, quando você olha para sua mãe, qual é o sentimento que você vê estampado no rosto dela? E ela disse tristeza. E ela, olha, nunca tinha pensado nisso.
Eu olho para minha mãe e vejo tristeza e eu sou uma pessoa que vivo triste. Claro que a mãe tem muitos motivos, sim. Mas eu não tenho, tem coisas na vida do outro que eu não tenho alcance, principalmente na vida de pai e mãe. E pai e mãe, gente, é chave. Tanto para abrir a porta da riqueza, do sucesso, quanto para fechar. A relação em si. Porque eu me emaranha com muita facilidade. Muita. Então, o que do seu passado você está carregando hoje? O que do seu passado é como se fosse seu presente? O que ainda não ficou no passado? Foi um filho que você que não nasceu? Ou por aborto espontâneo ou provocado? Foi uma traição? Foi algo que você fez e que você se sentiu culpada? O que você carrega que todos os dias te incomoda? A mãe não deveria desabafar com o filho e a filha deveria cortar o assunto quando a mãe fala mal do pai. Minha mãe sempre fala mal do meu pai, não me sinto bem a ouvir. Tami, você foi no ponto. É exato, não tem outra história, gente. Filha precisa cortar o assunto, porque de noite eles vão dormir na mesma cama. Só que o filho não entende isso, porque ele olha para aquele casal, ele só vê pai e mãe, ele não consegue ver que tem algo ali por trás que foge do alcance dele. É exatamente essa postura, o filho tem que cortar, e cortar é cortar mesmo. Cortar, não tem outra palavra não, mãe. Esse assunto seu e do meu pai. Sai de perto, concorda com a cabeça, entra aqui, sai aqui. Porque depois eles estão juntos. E a filha perde o quê? Perde a mãe e perde o pai. Ela perde o pai porque toma parte da mãe, depois perde a mãe porque fica com raiva dela. Aí ela fica sem mãe, fica sem pai. Gente, o que tem de mulheres vivendo isso? Pode ser que você esteja vivendo exatamente esse ponto. Vida da sua mãe é da sua mãe e do seu pai. Filho não tem nada com isso. Isso é uma armadilha. Aprisiona, escraviza. O dia que eu aprendi. Como que você corta o assunto? Então vamos lá, vamos para a prática. Ah, minha filha, o seu pai, vamos pegar um alcoolismo, que é algo muito comum, mas seu pai bebe todo dia. Não, mas seu pai chegou tonto de novo, mas não é possível. Essa cachaça vai matar seu pai. Seu pai vai morrer. Ah lá, tá bebendo de novo. Sai de perto. Ou então fala, mãe, difícil, né, menina? É complicado mesmo, não, papai, pensa. Não é da patada, não. Não, mãe, difícil a situação do papai, né? Não é mesmo? Eu já falei isso aqui pra vocês, vou falar de novo. Sabe uma coisa que eu faço que me ajuda muito, 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 muito? Todas as vezes que eu estou diante de um problema que não é meu e que eu estou escutando, pai e mãe, pode ser esse exemplo. O que eu faço? Eu imagino que aquela conversa que a pessoa está falando, ela sai da boca dela. Me ajuda muito isso, gente. E, né, ela tá falando comigo. Eu faço esse movimento, eu dou um passo para trás. E eu imagino como se aquele assunto passasse por mim assim, ó. Eu crio mentalmente essa imagem. O problema passando assim, ó. A pessoa, a fala dela fazendo assim, ó. Eu não ponho meu rosto no assunto, não. Eu deixo passar. Às vezes a gente precisa fazer isso. Deixa passar. Você não tem nada com isso. Agora, se você entra
você se emaranha. Porque você vai dar opinião de algo que depois você vai ficar mal por isso. Pai e mãe é diferente de marido e mulher. Para criança é difícil, é por isso que a gente tá aqui. Porque a gente tá adulta. Adulta consegue. Adulto procura ajuda, faz terapia, vê vídeo. Hoje eu conversei com uma pessoa, ela falou, Nara, eu não tenho como fazer terapia agora, mas estou assistindo todas as lives, estou vendo todos os vídeos, estou acompanhando, estou buscando. É isso, gente. Às vezes a gente quer merecer, quer sentir merecedora, quer ter dinheiro, quer estudar, quer passar no concurso, quer ficar com o corpo bom, quer fazer atividade física, quer ter um relacionamento legal, quer que os homens disponíveis eles cheguem. Às vezes a gente quer, e o tema da live de amanhã vai ser este. Só que a gente não paga o preço. Eu não tenho dinheiro para pagar terapia não, mas os cílios têm dia. A unha de gel tá maravilhosa. A cervejinha do final de semana tá garantido. Eu não pago o preço. Eu não troco, eu não faço a troca necessária. Como é que eu vou ter o que eu quero? Eu quero de fato ter um relacionamento legal. Já identifiquei que eu tô presa no meu pai e da minha mãe, mas eu não sei como que eu saio disso. Procura ajuda. Encara seu processo. E às vezes a gente não tem mesmo. E aí eu busco outros meios. Mas o que é a sua prioridade? Você não quer o objeto do seu merecimento? Não é o que você quer? Então, o quanto que você quer de fato? Eu estou passando por isso exatamente nesse momento. Eu quero dar um up no meu negócio, né? Quero mudar algumas formas de trabalhar, apresentar um trabalho, né, ainda mais profissional em termos de estética, de marketing. E aí eu procurei uma pessoa para me ajudar e ela me cobrou justo. Agora eu tenho duas opções. Ou eu continuo como eu estou, que para mim está maravilhoso, mas que eu quero que fique ainda melhor. Ou então eu encaro isso. Eu só tenho duas opções e ninguém vai tirar o dinheiro para fazer para mim, não. Eu é que vou ter que, por um tempo, abrir mão de outras coisas, porque não é o que eu quero. Não é um perfil do jeito que eu quero, mais pessoas nas lives, mais pessoas nos acompanhamentos, mais pessoas na minha mentoria. Eu não quero mais. Eu não quero muito. Então eu preciso, a minha postura tem que ser condizente com o que eu quero. E às vezes não é. Então, minhas queridas, era isso. As duas chaves do merecimento. Protagonismo. Assume quem que você é. Traz essa tocha incandescente, essa caveira e se ilumina.